Olá, galera! Tudo bem? Estou aqui, cá estou eu para a nossa aula de Teoria Jurídica do Direito Penal. Vamos falar da seção 1.2. Já comecei o vídeo já avacalhando. 1.2, nós vamos falar dos princípios. Tendo em vista a suspensão das aulas nessa semana, eu não podia deixar de vir aqui para a gente comentar a aula, assim como a gente faria presencialmente. Claro que de um jeito diferentinho, né? Tô eu aqui na minha casa, a minha gatinha Melissa tá fazendo um auê aqui, de vez em quando ela sobe no meu colo, faz um auêzinho, mas estamos aqui. Estamos juntos e vamos, com o código, desmistificar essa matéria. Vocês vão ver como é legal e como é importante os princípios. Aliás, quando a gente estuda direito, a gente tem que se apegar aos princípios. Todas as matérias, em todas as matérias que vocês forem estudar, estudem os princípios. Vamos lá? Vocês vão ver como é fácil e como é fácil de entender. Primeiro, eu preciso sempre, quando a gente vai assistir uma aula, a gente precisa se inteirar do assunto. Então, pausa aí, antes de começar essa aula, leiam a apostila na seção 1.2. Vocês vão ver que a aula vai ficar mais fluida, vai ficar mais fácil da gente entender. Assim como na aula, a gente faz a sala de aula invertida. Vocês leem primeiro o material, assistem a pré-aula, para depois vir para a faculdade, vocês vão ver que esse método faz com que a gente fique boiando menos. É difícil, pessoal, mas é que assim, o conhecimento é como se fosse uma caixinha que a gente vai enchendo. Chega uma hora que ela transborda. Então, até ela transbordar, a gente fica naquela sensação de, putz, não estou entendendo nada. E se você que está começando agora disser para mim, professor, eu entendi tudo que o professor falou, tudo que a professora falou, eu entendi, eu ia desconfiar. Porque não é assim que funciona, não. Primeiro a gente tem que ter base. E quem dá base para a gente? Os princípios, justamente essa aula que eu vou começar hoje a falar dos princípios. Espero terminar essa aula, começar outra e já falar dos princípios. Ah, mas e se a aula já voltar logo? Não tem problema. O importante é que vocês assistam. A informação está aí o tempo todo. A gente precisa usufruir dessa informação. Vamos lá? Por enquanto, eu tenho aqui na seção 1.2, 8 princípios. Fácil, tranquilo, como tudo no direito penal, super tranquilo. Vamos começar? Primeiro princípio. É o princípio da legalidade ou reserva legal. Ele está lá no artigo 5º, inciso 39. Eu vou aqui na Constituição, no artigo 5º, inciso 39, vou ler pausadamente e depois eu vou explicar para vocês o que vem a ser esse tal princípio da legalidade ou da reserva legal. Vamos lá. Estamos aqui, ó. Constituição, primeiro diploma aqui do Código, que é o mais importante que nós temos. Vamos lá. Inciso 39, mais conhecido como XXX e X. Vamos lá. Ele diz assim: não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Essa é uma segurança jurídica que nós temos. Para que exista crime e eu, como cidadã, responda por esse crime, eu preciso de uma lei prévia. Para por aí. Quem que faz a lei penal? Lá no artigo 22, inciso 1º da Constituição, nós vamos encontrar que é privativo da União fazer lei. A União vai lá e faz lei penal que vale para todo o território nacional. Ótimo. Quem escolhe então o legislativo da União? Nós temos o poder de escolher. Nós vivemos numa democracia e nós escolhemos nossos representantes. Então, a partir de agora, se você reclama da lei penal, se você reclama de algum instituto penal, a culpa é sua, que não está escolhendo direito. Você tem que, então, escolher melhor se você acha que a lei não está sendo boa. Maravilha? Mas ao longo do tempo que a gente vai estudando direito, a gente vê que a lei é boa. O problema é que ela não é executada devidamente. Mas isso é um outro assunto que a gente vai chegar daqui a um tempo.
Então vamos lá, vamos ler novamente. Não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas sem prévia combinação legal. Aqui, quando a gente trata do princípio da legalidade, a gente tem que pensar no seguinte aspecto. Eu, como cidadã, eu só posso ser punida por alguma coisa se tiver uma lei. Se não tiver lei, eu posso fazer tudo, desde que a lei não proíbe, então. Então, a lei, ela está ali estabelecendo que eu não posso matar. Quantas vezes a gente teve vontade de matar uma pessoa? Muitas vezes, né? Às vezes a pessoa andando bem devagarinho na nossa frente, a gente quer passar, não consegue. Aí fica, vontade de matar. A gente não mata por quê? Porque tem uma lei definindo, tem pessoas que têm outros motivos, né? Mas a maioria não mata porque tem uma lei definindo que não pode matar. Ok? Então, o princípio da legalidade está dizendo isso. Nós temos que respeitar o que tiver na lei, é imposto a todos. E reserva legal, ela vai significar que existe uma lei específica para aquilo. A apostila trata esses institutos como sinônimos. Estudando de forma mais aprofundada, a gente vai ver que tem algumas diferenças, mas por enquanto essas diferenças não são importantes. O que eu quero que você entenda é que eu só vou me abster, deixar de fazer algum comportamento, se a lei disser que eu não posso. Onde que está essa lei? Na legislação penal, Código Penal, ou na legislação penal extravagante. O que é isso? Aí a gente pode encontrar Lei de Drogas, Lei Maria da Penha, Estatuto do Idoso, Desarmamento. Nós temos inúmeras leis penais. Maravilha, então? Olha só, além dessa lei, ela tem que ser escrita, eu tenho que ler e entender que essa lei está ali, eu não posso fazer. E ela tem que ser prévia ao crime, ou seja, quando eu praticar algum crime, eu já tenho que ter ciência que essa lei existe. Então, a gente já pode entrar no segundo princípio que se chama princípio da anterioridade penal. O princípio da anterioridade penal, eu vou usar o mesmo artigo, 39. Vamos ler aqui a parte que fala da anterioridade e já vou explicar para vocês o que ele se refere. Não há crime sem lei anterior. Olha só que legal, anterior. Então isso quer dizer que a hora que eu cometo o fato, já tem que estar no ordenamento jurídico que aquele fato é proibido. Se eu cometer o fato amanhã e depois de amanhã surgir a lei, essa lei já não me alcança. Quando eu cometer o fato, já tem que estar disposto na lei. Esse é o princípio da anterioridade penal. Simples, fácil. Vamos para o próximo. Princípio da intervenção mínima. O direito penal não está aqui para brincadeira. O direito penal ele está aqui para resolver. O direito penal ele tira os bens mais caros que a gente pode ter, que é a nossa liberdade, que é o nosso patrimônio. Então, a gente tem que imaginar que se outros ramos do direito derem conta de conter a conduta, vamos a outros ramos do direito. Se a pessoa está te perturbando, vamos lá e vamos mexer no bolso dela. O bolso é o que mais dói na gente, né? Uma mãozada lá no bolso dói mais que o dedo no olho. Então, se qualquer conduta doer depois no bolso, ou seja, a sanção for tirar o patrimônio, então o direito civil consegue resolver. Vamos deixar para o direito penal as condutas graves, para que o direito penal seja a última alternativa. Olha lá, quando eu falo princípio da intervenção mínima, significa vamos deixar o direito penal só para as condutas realmente graves. E essa é uma tendência do direito penal. O direito penal atualmente, ele está fazendo as penas que são mais leves, acordo com a justiça. Faço um acordo, nunca vou presa. Por quê? Por exemplo, para poder uma pessoa ficar primária num regime fechado de cadeia, vai pegar a cadeia regime fechado, ela precisa cometer um crime e na sentença a pena dela tem que ser mais de 8 anos, senão ela não vai para o regime fechado. Então veja, esse princípio da intervenção mínima no direito penal quer reservar ao direito penal somente as condutas mais graves.
Falamos então, até agora, do princípio da legalidade. Preciso ter lei para me abster de alguma conduta, senão eu não sou obrigada a nada, só sou obrigada se a lei estiver lá. Depois, anterioridade. Essa lei tem que estar escrita e prévia ao crime que eu for cometer, para poder me pegar, senão não me pega. Intervenção mínima. Vamos deixar o direito penal só para que é importante. O resto a gente pode tentar resolver nas outras esferas jurídicas. Esse aqui é o princípio da intervenção mínima. Princípio da lesividade ou ofensividade. Esse princípio quer dizer o seguinte: no direito penal, a gente só pune condutas que lesam os bens jurídicos. Vou dar exemplo para vocês de bens jurídicos. Eu vou vir aqui no artigo 5º, caput da Constituição, e vou falar alguns bens jurídicos que nós temos muito caros. Vamos lá. Vou lá ler o artigo 5º, caput. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade. Aí agora eu vou falar os bens jurídicos que nós temos vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Olha só, quando eu digo que eu tenho um bem jurídico, vida, quem tira a minha vida vai sofrer uma punição lá no direito penal. Quem tira a minha liberdade sofre uma punição no direito penal. Então, quando eu falo princípio da lesividade, ele tem que alcançar pelo menos algum bem jurídico protegido. Porque se essa lesão estiver só no pensamento da pessoa, quero matar determinada pessoa, ela não começou a agir, ainda ela não começou a lesionar nada. Então, essa conduta não interessa para o direito penal. O que interessa para o direito penal é o agir, é o lesar o bem jurídico. Até então, não interessa para nós. O vídeo está ficando longo, eu vou parar por aqui e aí na parte 2 a gente começa a falar do princípio da humanidade das penas. Espero que você esteja gostando. Vamos juntos e apostila na mão e código no coração. Até mais, galera!